Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você, dona de casa, que acordou agora. Bom dia para você, trabalhador rural. Você também trabalha aí no sítio, na granja, na fazenda. Você que trabalha na sua terrinha aí, tá ligado com a gente através do programa Nossa Terra. Hoje é domingo. Nós fazemos um programa diferenciado dos programas da semana. É um programa voltado para a parte espiritual da Bíblia, dentro do complexo do judaísmo. O que é que nós pensamos sobre a vida espiritual dentro dos contextos bíblicos. Então, nós temos dentro da cultura judaica os rabinos, os rebes, que são... Não todos são cabalistas, alguns são cabalistas. O cabalista é aquele que busca profundamente conhecer o que acontece no mundo espiritual, procura saber das coisas de Deus através da cultura judaica, da Bíblia, as suas certezas para que assim possa propagar as verdades do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Judaísmo é isso. Seja bem-vindo ao judaísmo. Tanto faz retorno como convenção, né? Nós temos aqui um livro que a gente, no princípio, nós compramos, que é Seja Bem-vindo ao Judaísmo. Um livro que é um compêndio de testemunho, de conversões, de techuvá, pessoas que fizeram retorno, né? Fizeram techuvá. É um livro que nos orienta a respeito da religião judaica, o que devemos fazer, como devemos proceder dentro da cultura judaica. Então, esse livro, Bem-vindo ao Judaísmo, você encontra na Livraria Sefer, na internet, coloca Livraria Sefer, e aí o que vai acontecer? Você vai ter todos os livros na ponta dos teus dedos, os livros de Israel, material de Israel, como Tzitzit, Tefilim, e Talit, e muitos outros utensílios, né? Que você precisa para utilizar dentro da cultura judaica, dentro da tradição familiar. O programa Nossa Terra de domingo, a gente faz um pouco diferenciado para mostrar essa parte que ela é muito matemática, né? Há muita matemática nessa parte da Kabbalah. A palavra Kabbalah não significa religião judaica, não. A Kabbalah não é uma religião. A Kabbalah é simplesmente conhecimento. Quando você fala a palavra hebraica Kabbalah, significa receber de Deus e doar. A gente aprender de Deus e doar. É o que nós estamos fazendo aqui dentro do programa Nossa Terra. Todos os dias. Recebe de Deus e doa para vocês. Vocês vão aprendendo aí alguns traços da Bíblia. Teve um livro aqui que mudou a minha vida desde 2010, quando eu já estava praticando judaísmo, já ensinando judaísmo. Eu comprei esse livro aqui, ó, A Força. A Força é do Ian Meckler. Ele é autor da Cabala e de muitos outros livros, né? Esse livro aqui, A Força, ele custou na época, em 2010, R$25. São livros bons e baratos, mas que traz um conteúdo que vem encher os nossos neurônios, as nossas memórias de conhecimento, da explicação de textos bíblicos, para que a gente possa compreender. Muitas vezes vocês até admiram da gente, eu com minha esposa querendo o programa, a gente pega um tema, entra ali e desenvolve ele com uma facilidade tão natural, mas é porque essa vivência que o judaísmo nos traz é muito importante, porque a gente passa a ter intimidade com as coisas de Deus. Aqui atrás, ó, isso aqui é
nós temos dois alfabetos aqui. O alfabeto hebraico moderno e o alfabeto hebraico arcaico. Esse alfabeto hebraico arcaico foi escrito o Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito está escrito no alfabeto hebraico moderno, que se usa hoje lá em Israel. Quando nós desenvolvemos muitos trabalhos de numerologia judaica, que a gente pega da Bíblia um texto e a gente precisa desenvolver aquele texto de acordo com o contexto ali daquele capítulo, daquele livro da Bíblia, a gente usa os recursos da numerologia judaica que já está em cada letra. Aqui você pode ver, ó. Está para você ver. O Aleph é o 1. O Beit, o Gimel, Dalet, Rei, Vav. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Do Aleph ao Vav, são 6 números. Então a gente pega assim a lista completa, 22 consoantes em hebraico, do hebraico moderno, e a gente lê os jornais de Israel, as literaturas, a Bíblia original se lê através dessas caracteres. É dela que a gente faz a transliteração e a tradução para o português. Então, o conhecimento, o conhecimento sempre cabe em qualquer lugar. Você pode até dizer assim, não, mas eu não queria aprender muita coisa. Não. O judaísmo te leva a conhecer o que é verdadeiro, te leva a explorar essa parte do seu cérebro, que é a memória, e você passa. A gente lê, por exemplo, eu com minha esposa, nós lemos livros constantes, estamos sempre comprando livros. Aqui, ó, nós temos uma coleção desse livro aqui, ó. Esse aqui é o livro, esse é o verdadeiro livro, esse é o cara que explica a parte espiritual da Bíblia. Ele é um livro de tradução, vem lá do aramaico, porque na época que foi lançado esse livro, há 2000 anos atrás, foi lançado no idioma em aramaico. Inclusive, quando você pede de Israel esse livro, ele já vem em aramaico. Mas esse aqui é traduzido para o português, é uma coleção de muitos livros desse, e eu comprei a coleção, e as pessoas que estudam comigo, aquelas que se interessam, aquelas que querem crescer espiritualmente, a gente empresta esse livro. Esse livro pode reparar que ele está um pouco surrado, é só de estar emprestado. A última pessoa que pegou ele agora passou uns 4 ou 5 meses e eu dizia, olha, lê o livro, mas a pessoa tem uma cultura, é formada, a pessoa bem elevada. Ele dizia, esse livro a gente não consegue ler direto, tem que fazer as pausas, paradas, para entender o que o texto está dizendo. Não é que seja complicado, mas é que quando você lê esse livro, você começa a descobrir dentro da Bíblia, tudo fica fácil para você entender a Bíblia. E ele te ajuda. Essa é uma coleção de livros que te dá a autonomia para você entender o mundo espiritual, né? Como eu falei, a força, esse livro aqui tem me ajudado muito, e eu tenho recomendado muito tempo, para que as pessoas comprem esse livro. Em muitas livrarias evangélicas você ainda pode encontrar isso aí, a força. Esse livro você encontra também na editora Sefer, S-E-F-E-R, Sefer. A palavra Sefer significa livro. Então é a livraria em São Paulo do povo judeu, que você compra todo o material que você precisa de Israel. E aí chega com pouco dia na sua casa. Mas meu amigo, minha amiga, a gente está no programa aqui nesse domingo de manhã, Café com Rabino. Você está tomando seu café na sua casa, eu estou tomando aqui o meu suco de limão com vinagre de maçã,
que é para manter a postura, né? Para não engordar, para a gente continuar com esse corpo leve. Então isso aí vem facilitar para nós o nosso deslocamento, desenvolvimento, porque a gente toma limão, vinagre de maçã e água. Todos os dias pela manhã eu estou com um copo aqui tomando. Isso aí vai fazer uma limpeza muito boa dentro do nosso organismo, né? E a gente passa a ter mais saúde, mais força, porque o pregador ele tem que ser um atleta, ele tem que estar sempre fisicamente pronto para qualquer batalha, né? Se de repente você vai em certo lugar, chega lá, alguém manifesta, aí fica feio, o obreiro que é consagrado não vencer os espíritos que aparecem aí. Mas dentro do judaísmo é diferente. Onde a gente chega, o negócio é diferente, porque chegou um servo do Altíssimo, e se é alguma pessoa como eu que sou cabalista, então as forças espirituais negativas, né, a força da impureza, ela se afasta, porque não consegue viver no mesmo ambiente que a nossa energia chega, né? Então o povo do Eterno, que é chamado povo israelense, o povo judeu, sempre está preparado para combate espiritual. A qualquer momento, mesmo a gente dormindo, a gente já está preparado para os combates aí da vida, né? Porque há muitas forças contrárias nesse mundo. Todos os que já morreram e todos que viveram no passado aqui, que morreu, eles estão aqui. Alguns estão num estado de graça, que é estado de luz, e outros estão em trevas, ainda pagando o preço dos seus pecados, da sua desobediência, da sua exaltação. Então, nessa manhã maravilhosa, eu quero te dizer uma coisa: prepare-te para encontrar com o teu Deus. Essa é uma palavra que está escrita na Bíblia. Ó Israel, prepara para te encontrar com o teu Deus. Nosso encontro com Deus é o Deus verdadeiro. Vamos falar de Deus nessa manhã, dentro do programa Nossa Terra. Primeira coisa, a palavra Deus, dentro da cultura judaica, não existe. A Bíblia hebraica, nós temos outra ali em cima, ela é o Velho Testamento, a Bíblia hebraica e tradução para o português. Não fala a palavra Deus, porque a palavra Deus, ela foi criada já lá para o latim, para o espanhol, Deus, dia, né? E o certo mesmo, dentro da cultura judaica, nós temos os nomes do Criador, do Eterno, que ele chama Deus porque nós chegamos aqui e encontramos o povo chamando Deus. Mas na realidade, no judaísmo, nós ensinamos que as pessoas têm que chamar o quê? O Adonai, Elohim, Hashem. São nomes que não são nome de Deus, mas que são o quê? São derivados do nome de Deus, o adjetivo do substantivo que é Deus. Quando eu falo Adonai, eu estou me referindo sim ao Criador, mas eu estou me referindo a ele na posição de guerreiro. Quando nós temos uma linguagem dentro da cultura judaica, quando a gente está orando, que a gente quer ou interceder por alguém, ou até por a gente mesmo, nós falamos conforme a cultura judaica, a vontade de Hashem é que nós fale de acordo com a nossa tradição dentro da Bíblia. Por exemplo, nós temos orações. Essa semana mesmo eu fiz uma oração, que é a oração do não nascido. A oração do não nascido é invocado 7 nomes do Criador.
os 7 nomes do Criador em hebraico. A gente pronuncia os 7 nomes do Eterno em hebraico. E quando a gente faz essa oração, a gente mexe com o mundo espiritual. Quando a gente fala o não nascido, quem não nasceu? O Criador, só Ele. O não nascido não morreu, Deus não morre. Preste bem atenção, se é Deus, não morre. E se é o não nascido, Ele é o Criador. Então o Deus que nós servimos, Ele não morre. O Deus que nós servimos não deixa testamento para ninguém, porque só quem pode deixar testamento é quem sabe que vai morrer. Então faz o testamento e deixa para os seus filhos, para os parentes, para os amigos. Deus nunca fez um testamento. As pronúncias das Bíblias, aí, o Novo, o Velho Testamento, isso aí é coisa do homem. Quando Deus deu a primeira aliança, que hoje chama-se de Velho Testamento, Ele começou dando 5 livros. 5 primeiros livros da Bíblia, toda a Bíblia tem os 5 primeiros livros. Dentro da cultura, da tradição milenar judaica, é chamado de Torá. A palavra Torá, ela não significa lei, porque há uns erros de tradução. Quando alguém pega uma palavra, por exemplo assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, medita na Torá dia e noite. Aí eles tiraram e colocaram lei. Torá não é lei. A Torá é o livro que contém a lei de Deus. 613 mandamentos, os mitzvot, os ruquinhos, estatutos e juízo, está inserido dentro desse compêndio chamado Pentateuco pela teologia, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas o que nós podemos ver que a Bíblia não é só 5 livros. Tem também o que? Tem os livros de Salmos, livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, e que completa até chegar a Malaquias, que completa o quê? Completa a aliança, a primeira aliança que Deus deu para o povo aqui na terra. Essa aliança encerrou? Não. Ela só vai encerrar quando vir a nova aliança. Lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, lá está escrito assim: o resultado dessa nova aliança que Deus fará com Israel e com a casa de Judá. Deus vai fazer a nova aliança, não é com as nações, como os pessoal estão entendendo e pregando. Deus vai fazer, está dentro da Bíblia, Ezequiel 31, versículo 31 a seguir, lá diz o que vai acontecer no futuro, ainda não aconteceu. Quando Deus der a nova aliança, Ele mesmo diz que a respeito da nova aliança, que não precisa ninguém ensinar para ninguém sobre Ele, porque todos conhecerão quem é Deus. Hoje, quem é que sabe o nome de Deus? O nome dele mesmo é hebraico. São poucas pessoas. Eu pergunto, você que está assistindo aí, tu sabe o nome de Deus? Ou você fala Deus, é Jeová? Jeová não é nome de Deus. Jeová é uma palavra que vem lá do sul dos celtas, é uma palavra romana, que foi inserido dentro da Bíblia, até já tiraram. Pode observar que antigamente eles compravam a Bíblia, aí tinha um nome, no lugar de Deus eles botavam Jeová. Isso aí são adulterações feitas por aqueles que pagam para fazer a tradução. E aí fica o engano nas nações. Mas Deus revela que quando acontecer a nova aliança, nem a criança de peito, que a gente vai ensinar a criança de peito, olha meu filho, Deus é isso. Não, a criança já nasce sabendo quem é Deus e sabe o nome de Revavir, porque esse nome já está dentro da cadeia de DNA
minha, tua, todos estão assistindo aí, todos nós, lá dentro, os médicos já comprovaram que existe as fitas lá da cadeia de DNA que tem essa letra, Yud, que é o nome do Hashem. É o carimbo impresso que Deus colocou dentro do ser humano. É aí que eu prego que nenhuma alma vai se perder, porque a Bíblia diz assim: operando Deus, quem impedirá? Deus falou assim, ó, todas as almas são minhas. A alma do homem, da mulher, do filho, todas as almas é dele. A alma boa, a alma ruim, Deus tem um processo dessas almas que estão morrendo agora, que não ligaram para conhecer Deus, que estão perdidas em trevas. Deus tem um processo aonde essas almas irão passar. Depois de 12 meses, elas vão poder ter conhecimento da verdadeira luz que é Deus. Então, há um período, não é um inferno, não é um lugar de tormento, não. É um lugar de acerto de conta, aonde quem saiu desse mundo devendo é lá que paga a conta. Mas, quando Deus diz que todas as almas é dele, e que o que importa é que nenhuma se perca. Operando Deus, quem impedirá? Então não existe um inferno para sempre, e essa alma que morreu sem ter conhecido Deus, passou para o outro lado, já vai ficar no inferno, dia e noite, sendo churrasco de Satanás. Isso é tudo invenção da mente humana. Deus tem como reciclar, reanimar aquela alma que foi perdida. Ele tem isso, por isso é que nós devemos estar nesse mundo, vivendo o dia de hoje como se fosse o último dia de nossa vida aqui na terra, santificando, amando os que nos amam e amando também os que nos odeiam, porque nós vamos ficar aqui por pouco tempo. Depois nós iremos para onde o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó determinar. E você precisa despertar dentro de você essa fé. Não estou falando de religião, porque a Cabala não é religião. A Cabala é conhecimento, né? Quando você está praticando a Kabbalah dentro da cultura judaica, aí você passa a aprender essas caracteres, esse alfabeto hebraico moderno que se fala hoje em Israel, mas lá em Israel também se fala o Yiddish. Mas o Yiddish foi uma língua que os judeus lá da Europa trouxeram para dentro de Israel, que foi na época que os Akinazes, né, eles vieram para Israel, se tornaram burocráticos de Israel. Dentro de Israel hoje, nós temos 2 rabinos, né, 2 super rabinos, sumo sacerdote e tal, lá. E na realidade são 2 que mandam, não é só um, é 2. Então um Akinaz e o outro Sefaradi. A nossa linhagem do judaísmo, dentro da cultura judaica, é Sefaradi. Nós aprendemos com o rabino Sefaradi, ligado a Israel, era presidente das sinagogas aqui do Pará e do Amapá. Nós aprendemos com esse rabino, eu e a minha esposa, nós fomos trabalhados por esse homem de Deus, aí o rabino Moshe Mescani. Ele nos ensinou muito. Inclusive esse ano, em outubro, eu quero fazer uma visita a ele, a sinagoga nova que tem lá em Belém do Pará, próximo onde era o Hotel Vidônia. No Palácio do Rádio tem uma sinagoga agora, e tem uns 3 anos ou mais que ele está ministrando, né, os estudos bíblicos, Torá, Talmud, os estudos que ele passa para nós. Esse nosso rabino, ele tem 3 sidur, são livros de orações. Nós temos aqui 2,
A oração se faz no Shabat, um dos livros do Rabino Moshe Mescani. É ele e mais outro, um Zaken, que trabalham juntos os dois e fizeram essa copiação, né? Traduzindo do hebraico as orações para o português. Então são livros. Ontem mesmo nós estávamos estudando aqui na sinagoga, foi um estudo muito bom. A gente aproveitou o espaço de tempo, começamos 9 horas, terminou meio-dia, mas todos aprenderam, todos estavam com aquela vontade de querer mais, mas a lição termina, quando termina a gente faz a oração, faz a leitura da Haftarah, agradece o não nascido, né, que é o Eterno, por aquele momento que nós estamos juntos, porque essa mesma paraxá que a gente estuda aqui em Marabá, todos os sábados, é a mesma que se estuda em Israel, São Paulo, Rio, Belém, todos os outros países, aonde tiver uma congregação judaica, aonde tiver uma sinagoga, um casal, uma família judia, está estudando a mesma paraxá, uma corrente mundial, que é feita no Shabat através do estudo da Torá. Por isso que a nossa Torá, ela já vem toda dividida em todos os sábados do ano. Nós temos aqui, onde foi até discutido, muito nós discutimos a respeito, da programação que nós recebemos, que é o planejamento judaico, onde a sinagoga dentro de Marabá mantém o padrão de Israel através do planejamento judaico. As festas, por exemplo, o calendário judaico que nós temos, ele tem uma diferença do calendário. O nosso calendário é o calendário judaico que é da Bíblia. Mas o calendário que nós vivemos aqui no Brasil é o calendário gregoriano, que é 2024. Mas já no calendário bíblico mesmo, nós estamos 5.874, né? Por aí assim. E vai haver essa mudança, acontece agora de outubro. Outubro agora vai ter o Rosh Hashanah, e depois de 10 dias, aí é o dia do Yom Kippur, que para o português é o dia do perdão. Então no Rosh Hashanah, 10 dias antes, Deus senta no trono com o livro da vida, vai julgar todas as almas que estão vivas aqui na terra. Quando chega o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, ele bate o veredito, ele vai dar a sentença das almas que estão vivas aqui, os que vão viver, vão morrer, quem vai adoecer, quem vai ganhar, quem vai perder. E ali, os intercessores, esse dia do Yom Kippur, que a gente passa 24 horas, até 25 horas em jejum, intercedendo pela nossa família, intercedendo por nós mesmos, intercedendo pelos nossos amigos, e essa intercessão é todos os anos. Está na Bíblia? Tá. Agora, como é que você vai achar isso lá na Bíblia? Só se você tiver uma luz, uma cultura judaica, para entender o que é o jejum do Yom Kippur. Não é o juízo final, é apenas um juízo anual, né? Meu amigo, minha amiga, é interessante você entrar nas plataformas aí do Facebook, TikTok, você vai encontrando aí o programa Nossa Terra, no YouTube. No YouTube você acha todos os programas, no Facebook você acha todos os programas. Nós já temos no mínimo umas 2.000 a 2.500 horas de vídeo na internet, né? Um abraço para você e toda a sua família Luzia Souza, né? Que Deus continue abençoando você e sua família. Mas o interessante é a gente buscar conhecimento. O Raul Seixas dizia assim, que nós não usamos nem 1% da nossa capacidade mental. E nós precisamos, Deus requer de nós, porque Deus deu muita coisa, muito dom para nós, que nós não conhecemos. E precisamos estar
estar convicto de uma coisa, de que Deus é fiel e Ele irá nos cobrar tudo aquilo que Ele nos deu. Você pode dizer assim, mas minha vida é um fracasso, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Como é que está a tua fé com Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem ido para a sua religião? Você tem respeitado as autoridades que você é submissa? Pense nisso. Faça isso e você vai ver a tua vida mudar. Seja sentimental, financeira, saúde, familiar. Porque quando nós respeitamos as lideranças, Deus começa a abençoar. Porque Deus ama aquele que é fiel. Aquele que trata o seu Senhor, o seu líder, como um Senhor mesmo. E a Bíblia orienta a gente a respeitar os nossos patrões. Mas vamos para... a organização, ela é muito importante, uma boa administração. Em todas as empresas que crescem ou que quebra, o problema está na administração. Se ela tem uma boa administração, o que acontece? Ela vai só fluir. Os projetos vão ser realizados, vão criar novas fontes para que a empresa possa deslanchar aí no comércio, no business, né? Mas quando o empresário é mal assessorado, né? Quando ele tem maus assessores, o que acontece? A empresa dele está prestes a cair. Se ele não for um bom administrador, ele pode ir à falência. Porque uma boa administração é que faz você chegar aonde você quer e muito mais. Uma boa administração na sua empresa, na sua firma, nos seus negócios, no vender, no comprar, tudo isso faz parte de uma boa administração, aonde você pode conseguir o êxito que você quer. Mas na realidade, existia um homem, a Bíblia fala de um homem, que era filho de um rei, que sabia que tinha vários irmãos. Ele não poderia ser chamado de príncipe, porque ele não ia herdar o trono de Israel. Porque o trono de Israel deveria ser herdado pelo primogênito, e ele não era o primogênito. Mas ele se preparou. Quando você se prepara, se você se organiza, tanto material como espiritual, o que acontece na sua vida? Haverá mudança. Então, aquilo que não podia ser, aconteceu. Nós podemos ver aqui que José do Egito, ele não tinha capacidade de ser um soldado do Egito. Conforme as leis lá do Egito, era proibido o estrangeiro subir qualquer posto de autoridade. Você vê o que Deus fez? José chegou a ser governador do Egito. Ele chegou a ser o governador. O próprio líder dele maior entregava tudo nas mãos dele, porque ele era um líder. Ele tinha administração, mas tinha santidade. E com essa santidade, com essa administração, foi que José chegou de escravo, aquele que estava no poço, jogado no poço, depois vendido como escravo, depois vendido de novo como escravo, passou por cadeia, sofrimento, lutas, chegou a ser governador do Egito e marcou a história daquele país. Ali conta-se na Bíblia que ele soube administrar aquilo que Deus colocou na mão dele, e o Egito passou a ser a maior potência mundial financeira naqueles dias. As nações, elas vinham vender-se para o Egito, porque não tinham mais dinheiro para comprar trigo, e só tinha trigo no Egito, porque Deus levantou José do nada para mostrar que Deus não precisa de multidões para ganhar uma guerra. Ele sozinho, ele faz grandes coisas. Na oportunidade, voltando ao príncipe,
que não era príncipe, se tornou príncipe, que depois se tornou o rei de Israel, ele sendo filho mesmo do rei de Israel, ele se capacitou espiritualmente, ele tinha os conhecimentos do mundo, toda a religião que tinha na época Israel, assim Salomão fez parte, estudou, pesquisou, agregou pessoas de sábio entendimento, ele reunia para fazer as suas ministrações, reuniões, e ele conheceu todas as forças energéticas que reinam sobre nós, que está acima de nós, que são principados, potestades, dominadores do ar. Ele estudou tudo, ele sabia como se livrar das forças que roubavam a nação. O rei Davi, ele foi o maior rei de Israel. Mas quando ele era rei, esse monarca, o rei Davi Melé, ele sofreu muitos ataques de guerra, muitas guerras. E a guerra, ela destrói o país, tanto aquela que guerreia contra o outro, como o outro que tem que dar o retorno. Então aí há um sofrimento financeiro, milhões e bilhões e trilhões são gastos naquele país, até ponto de levar fome àquele país quando termina a guerra. Mas o próprio Salomão, ele já tinha vocação para o mundo espiritual, e ele procurou buscar conhecimento, porque na realidade Deus tem se revelado de muitas maneiras para as pessoas, e as pessoas têm que ter entendimento de que é Deus, e que Deus quer revelar o oculto e trazer para nós, para a luz. E ele começou a buscar a santificação, sem a qual a Bíblia diz que ninguém nunca verá Deus. Não tem mágica não, ou tu é santo ou tu é profano. Só tem dois tipos de gente na terra: o que vai para a luz e o que vai para as trevas. O santo é que vai para a luz, o profano vai para as trevas. Do outro lado, quem deve vai pagar um preço muito alto, porque não tem mais o corpo físico, e aí o negócio começa a pegar. Mas aqui o próprio Salomão, ainda na sua juventude, ele fazia as reuniões para estudar, pesquisar todo tipo de religião e aprender e tirar o que é bom. E ele conseguiu prender demônios pequenos e foi aumentando. Os demônios têm uma hierarquia e foi aumentando as forças desses espíritos maléficos, porque no Velho Testamento não tem a palavra demônio. Demônio a gente já vem conhecer do Novo Testamento para cá, mas no Velho Testamento não tem. Fala lá no Velho Testamento Satã. Satã não é um anjo, não é o nome do anjo, é um apelido ou um adjetivo que se dá a um anjo que Deus manda ele fazer o mal, mas ele vai fazer porque Deus manda. E ali ele estudou o mundo espiritual, a astrologia da época, chamou os astrólogos e ouviu os astrólogos, estudou, entendeu como a lua se movimenta, por exemplo, assim, os contatos para o mundo espiritual, como abrir um portal para o mundo espiritual, como fazer a elevação das suas orações ao Rachê, ao Eterno, e para que as nossas orações tenham a resposta. Ele trabalhava muito nisso aí, e ele conseguiu, porque na realidade o que ele estava precisando encontrar, equilíbrios dentro do conhecimento ali que ele estava pesquisando. Não era pouca gente não, era muita gente com ele, pessoa de um QI super elevado,
estavam com ele ali. E ele aprendeu que a Bíblia fala no Salmo 37, Eliane, um abraço para você e toda a sua família aí em Minas Gerais. No Salmo 37, diz 3 vezes, Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então, essas coisas ali intrigavam, porque quem estuda, quem pesquisa o mundo espiritual, quer saber das respostas mais dinâmicas. E ele conseguiu saber que Deus deu a terra para os filhos dos homens, e quem manda nessa terra é nós. É nós que mandamos nessa terra, mas nós temos espíritos trevosos, que são espíritos que perturbam a nossa paz. Eles são nossos inimigos, mas não é inimigo de Deus. E a gente tem que vencer ele. No mundo espiritual é assim, ou você vence, ou será vencido. Qual é a tua chance? Qual é a tua opinião? Ou você vence, ou será vencido. Então, Salomão, como ele estudava todas as religiões da época dele, todos vinham estudar com o rei e ali discutir alguns textos das escrituras, aonde Salomão ele conseguiu fazer as prisões dos primeiros espíritos trevosos daqui da terra, porque nós temos 2 classes de espírito, o nascido e o não nascido. Quando a gente fala assim, no nome daquele não nascido, esse não nascido significa porque Deus não nasceu. Você nasceu, eu nasci. Nós vamos morrer, nós sabemos que vamos morrer. E nós vamos deixar essa terra. Mas Deus não morre. Deus não morre. E por ele não morrer, ele capacitou você para ser eterno. Quem está com ele será eterno para sempre, né? E aí o que o rei Salomão pôde tirar proveito dessas coisas? Quando ele assume como rei de Israel, uma festa grandiosa, porque é o rei, agora é o rei Salomão, filho do rei Davi, homem competente, dinâmico, guerreiro, homem que conhece astrologia, homem que conhece os movimentos dos anjos, sabe as horas planetárias, porque quando nós praticamos Kabbalah, nós temos que saber astrologia, nós temos que estudar também as horas planetárias, que hora que os anjos estão aqui na Terra, que anjo está, quanto tempo eles passam, 15 minutos, meia hora. Nós temos por exemplo assim, uma programação astrológica onde mostra o horário dos anjos. Por exemplo, você nasceu, no dia que você nasceu, um anjo da guarda assistiu o seu parto, ele veio para isso. Então esse anjo ele tem um nome, e pela data de nascimento a gente localiza o nome desse anjo que te assistiu nascendo. Não é o anjo da guarda, nós estamos falando de um anjo de assistência. E ele tem um período dele vir aqui na Terra. Toda semana a gente sabe, por exemplo, existem as horas no mundo planetário, as horas o dia de Vênus. Aí a gente sabe, o dia de Vênus começa tantas horas, não é um dia, mas é o dia de Vênus, começa tantas horas e termina tantas horas. Isso é a programação que você vê o tanto que Salomão estudou. Porque nós olhamos para o céu e vimos só o azul do céu, o branco das nuvens, às vezes uma chuva escurece uma nuvem, vem um vento, só isso que a gente vê. Mas Salomão, quando olhava para o céu, como o profeta Daniel tinha as visões da noite. E ali ele traduzia as profecias, as revelações que ele recebia à noite. Salomão também ele se isolava para ter esse particular com Deus, com Hashem. E ele aprendia muito, porque o Eterno, ele nos ensina, ele capacita a gente.
Ele dá sabedoria para a gente entender o mundo espiritual, né? Eu tive essa semana passada agora, uma pessoa me ligou, que outra pessoa que eu não conheço, vinha na minha casa que queria oração, que orasse por ela. Aí ela veio, então, mas antes eu falei assim, Rachem, eu não sei quem é essa pessoa, não sei o que ela quer, mas quem resolve é tu, não é eu. Me dá sabedoria para ouvir ela e entender, para que eu possa fazer a oração direcionado certo, porque muita gente está orando aí, para um lado e para o outro, aquele negócio todo, não está atingindo o alvo. Eu gosto de orar em cima do alvo, porque a resposta de Deus é exata. E aquela senhora muito bem vestida, carro de primeira qualidade, chegou à noite, e eu, minha esposa e minha neta recebemos, ela sentou ali, nós conversamos na mesa de janta, e ali a gente tem que ouvir, né? A gente trabalha com a psicologia judaica, então tem que ouvir o paciente, deixa ele desabafar ali, para a gente poder fazer uma análise daquilo que a gente está ouvindo. E aí o que aconteceu? A gente sentiu a presença de Deus nos orientando o que nós deveríamos fazer para ajudar aquela pessoa. E é uma pessoa que em breve, em poucos dias, ela vai explodir no mundo dos negócios, porque ela tem tudo para vencer, mas na hora de fechar o negócio, a pessoa desiste e tal. Então são muitas vendas grandiosas, que ela pode, qualquer momento, ela começar a ter essa vitória, porque o que acontece, tudo que você coloca na mão de Deus, Deus abençoa. Ah, mas eu começo na mão de Deus. Mas não é assim, existem caminhos, por exemplo, assim, o maior rei de Israel, rei Davi, o maior rei de Israel, rei Davi, o mais sábio, Salomão. Todo mundo sabe, a Bíblia fala que nunca pisou na terra, e nem pisará um homem sábio como Salomão. Quem deu sabedoria para ele? Foi a escola? Foi Deus. Pela obediência à santidade, uma oferta de 1000 bois. E ele ofertou, quando ele foi dormir, Deus disse para ele, Tatolé com ele, falou, pede o que tu queres e eu te darei. Aí ele pediu sabedoria, ele disse, vou te dar sabedoria e riqueza. Então, o que Salomão um homem que o seu destino seria ser rico, mas a riqueza, se ela não tiver uma conservação, ela vaza, ela acaba. Então, o que ele fez? Ao assumir o reinado de Israel, ele fez as suas orações dentro da cultura judaica cabalar, aonde ali ele conseguiu prender principados, potestades e dominadores do ar. Esses espíritos trevosos, eles atuavam em cima de Jerusalém para roubar a prosperidade daquele país, daquele povo. Esses mesmos espíritos hoje eles estão no Brasil, em vários países, organizados com principados, potestades, dominadores do ar, que trabalham em cima dos políticos para fazer o caixa 2. E aí o país, seja o país que for, ele terá esse desfalco para não deixar crescer, prosperar, porque há um caixa 2 ali. Na realidade, na época do rei Salomão, quando ele foi o único rei na história da humanidade, da Bíblia, que prendeu os principados e potestades, os dominadores do ar, e ele pôde governar em paz em Israel. Quem pôde ver na época que Salomão, o rei Salomão, ele reinava em Israel, pôde ver que a riqueza que havia em Jerusalém era muito grande. Eles fizeram de madeira 500 navios mercantes, enviaram para o Novo Mundo,
enviaram para as nações, que poucas nações tinham, mas como você vai em Israel hoje, todo tempero que você nem conheceu, nem conhece, tem lá. Porque esse navio trazia os temperos, os cereais, a madeira, como o pau-brasil e outras coisas, trazia o minério. E tudo isso foi somando dentro de Israel, ali um grande tesouro. Na época de Salomão, havia-se dentro de Israel um grande tesouro, porque Israel não sentia falta de dinheiro. Por quê? Porque Deus abençoou. E aonde Deus abençoa, o diabo não põe a mão. E ali foi o segredo. Mas Deus coloca agora uma nova tarefa para Salomão. Porque ele já havia programado, junto com o seu pai, o rei Davi, que Salomão ia construir o templo. Mas Deus tem uma planta, mostra para Davi aquela planta, mostra para Moisés aquela planta, como ele queria aquele templo. E aí Salomão foi o escolhido para construir esse templo. Só que Deus, como o dono da obra, exigiu que não usasse ferro e nem aço na construção. Como vamos fazer uma construção faraônica, como aquela do primeiro templo, toda de pedra, lajes e mais lajes, de 100, 200 toneladas, vigas que tinham 50 toneladas, colunas que tinham 100 toneladas cada uma, tudo feito de pedra. Mas como cortar isso? Que máquina poderia usar? Não havia essas máquinas de hoje. Hoje você corta uma pedra com laser. Passou o laser ali, aquele raio corta, e é rápido. Mas naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não tinha eletrônica, não tinha... A mecânica ainda era feita de pau e pedra, não tinha uma grande evolução. Como que eles fizeram esse tempo? Então, houve uma questão, numa reunião, quando o rei Salomão estava ali mostrando para os seus construtores a planta, o projeto que Deus dera para ele, para poder construir o primeiro templo em Jerusalém, o Beit Hamidash. E aí o que aconteceu? Todos discutiam, mas não tem como. Como vamos fazer uma construção desse tamanho sem usar ferro, sem usar o aço? Não pode usar martelo, não pode usar uma serra de corte. Aí alguém sugeriu, dos ministros do rei Salomão, que havia um besouro chamado Chamim. Um besouro que ele era um besouro que ele se escondia. E dificilmente a pessoa achava um besouro desse, porque ele cortava pedra com precisão. Além de ele cortar a pedra, ele comia o pó. E isso aí gerou uma discussão entre eles, mas alguém levantou e disse: olha, rei, existe um demônio muito distante daqui, que ele tem escondido o Chamim. Há muitos demônios aqui na terra que escondem tesouros, esconde muita coisa que o homem não conhece. E esse Chamim está numa caverna. Esse demônio, ele tem um lugar onde ele bebe água, e lá está aprisionado esse Chamim. Aí o rei disse: você vai fazer uma comitiva e vai lá na caverna, vai prender esse demônio e trazer ele aqui. E aqueles servos de Salomão saíram em busca desse besouro. Uns na literatura diz que é inseto, outros diz que é um besouro, outro diz que é um animal, mas é o Chamim. Esse Chamim, ele é pior do que cupim, porque o cupim vai devagarzinho, ele não. Ele, além de ele cortar, não tem pó não, ele mesmo come o pó. E aí,
Aí saíram, aquela cavalaria real foi atrás desse demônio, que era chamado o rei dos demônios. Veja que o tanto bicho não era fraco, não. Mas para quem tem conhecimento de Deus, não existe demônios fortes, não. Aqueles que estão embutidos na oração do Hashem, aqueles que conhecem o mundo espiritual, a gente passa por eles e eles não podem tocar, porque a Bíblia diz que os anjos de Deus estão em volta de nós, para nos guardar e nos proteger. Nunca nós estamos só, nós estamos sempre ligados a Deus, conectado, e a presença dos anjos dele está conosco. E essa presença é radiante, a gente sente segurança e sabe. Na sexta-feira aqui de manhã, nós estávamos gravando, eu com minha esposa, quando passou um espírito, uma força aqui dentro, eu senti, ela sentiu. Não, foi uma coisa, essa energia que nós sentimos não é uma energia desses espíritos de mortos que morrem, encostam nos outros, tal, uns que manifestam, diz que é o diabo. Não é essa energia, é outra energia. Nós sentimos, eu e minha esposa, nós temos conhecimento e a gente percebe quando a energia, ela não é uma energia da luz, mas sim uma energia trevosa. E a gente sentiu. Mas nós não temos medo, porque a gente é protegido, a gente é guardado. Leia o Salmo 91, lá diz que a respeito daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e direi, ele é meu Deus. Então quer dizer, quem está na sombra do Altíssimo pode descansar à vontade. O que é de Deus o diabo não toca, está escrito na Bíblia isso aí. Mas Salomão conseguiu, através desses funcionários dele. Um dia Salomão estava pela manhã, e aquele pessoal já tinha meses e meses que tinha viajado atrás desse demônio. E porque para aqueles que têm o dom da visão, a terceira visão, os olhos abertos, vê o mundo espiritual. Como Salomão via Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos tinham o terceiro olho aberto. Esses funcionários de Salomão foram buscar esse demônio porque eles tinham visão. Quando ele chegasse lá, eles viam o demônio. E se escondiam até amarrar ele e trazer ele preso. Veja o poder que Deus deu para o ser humano, e nós não estamos explorando isso. Às vezes o diabo está tentando na sua casa, um espíritozinho vagabundo, fazendo e acontecendo na sua casa, e você não tem força para afastar. Larga o pecado, pega a santidade, que esses espíritos nunca vão te tocar. E aí o que aconteceu? Eles foram lá e pegaram esse rei dos demônios. Um dia Salomão estava no palácio, quando chegou uma comitiva e falou para o rei que aquela comitiva que foi buscar o chefe dos demônios já estava chegando, já com êxito, e o demônio estava preso. Aí ele disse, coloque esse demônio lá no lugar onde ele vai ficar preso, aqui no palácio. Não deixe ele sair, eu vou atender ele só amanhã. Olha o controle. Está se falando de forças espirituais. Está se falando de daimos, são forças que não é nascida. São forças espirituais, são anjos de Deus. Está se falando de uma coisa poderosíssima. Esse mesmo, por exemplo, existe esse espírito que passou por nós, aqui que a gente sentiu o impacto dele, ele tem 20 legiões. Uma legião de soldado, chega de 2 a 6 mil soldados. Esse espírito que passou aqui, ele tem 20 legiões. Então, aquele espírito que veio, ele estava preso, ele era o chefe, ele tinha as legiões dele, ninguém sabe se é 60, 80, 100 mil espíritos, ele é comandante.
Mas ali Salomão foi atender de manhã e disse que queria que os insetos, os insetos, que era o chamim, e ele disse que não daria não. Não daria não. Ele disse, é meu e eu não vou dar. É minha propriedade. Você vai dar. Aí pegou o sigilo. E aquele demônio que estava preso ali, ele foi obrigado a entregar o chamim por causa do sigilo. O que é o sigilo? Nós, no mundo espiritual da Kabbalah, cada espírito tem o seu sigilo. Se eu conheço um espírito e eu tenho o sigilo dele, e ele não me obedecer, eu posso rasgar ou queimar o sigilo dele, e ele fica esquecido no mundo espiritual. Jamais o espírito aceita queimar ou rasgar o seu sigilo. Mas eles são obrigados a nos atender porque eles são subjugados. Esse espírito, ele não veio só porque os servos lá do rei Salomão foi buscar, não, porque são autoridades, soldados, oficiais, não. É porque, na realidade, ele é submisso e subjugado aos anjos que foram junto com a cavalaria do rei Salomão para prender o rei dos demônios. E ali ele estava subjugado pelos anjos, sem poder tocar em Salomão e nos funcionários de Salomão. Veja o que é a proteção. Estamos falando aqui de daimon, força oculta que atua sobre a mente humana e leva as pessoas ao fracasso, ao desespero, à depressão, mal-estar. Um abraço aí, Antônio da Silva, obrigado com a gente. Um abraço para você e toda a sua família. Então, o mundo espiritual é isso, é algo que nós precisamos estar estudando, porque tem gente que fala assim, eu não gosto nada de coisa espiritual. Ou você gosta ou não gosta, está aí, existe. O mal e o bem sempre existiram. Por isso que Deus disse, eu fiz o bem e eu fiz o mal. Então, está aí, faço o bem, recebe o bem, faço o mal, recebe o mal. Né? Aí Salomão adquiriu poderes para construir o templo de Salomão. Foi construído por quê? Por os demônios, pelos daimons da época, e ali eles foram subjugados a trabalhar sem fazer barulho e algazarra dentro da construção do grande Beit Hamidash. E ali as pessoas passavam na frente da construção do templo, olhavam e não via barulho nenhum, pancada de marreta, ferro cortando, pedra cortando, porque os chamins eles não fazem barulho. Os chamins eles roem, ele corta a pedra do tamanho que é exigido, ele corta e ele come o pó. Então, uma laje que pesava, vamos supor, 50 toneladas, uma laje de pedra, precisava, de acordo com os engenheiros da época, fazer uma laje, vamos supor assim, 50 metros, mas ela tinha que ter uma largura de 1 metro ou mais, a largura dela, para ela poder sustentar o peso dela mesma. E isso era tudo elaborado ali e entregue ao chamim, a esses insetos que trabalharam ali na construção do templo. Leia as histórias de Salomão, procure na internet, ler sobre a vida de Salomão, como ele adquiriu riqueza, como ele venceu os demônios, como ele conseguiu amarrar os demônios, e ali terminou o templo, e o templo de Salomão, no dia da inauguração, a Shekinah do Eterno entrou no templo, que os sacerdotes não podiam ministrar porque a glória de Deus estava lá dentro. Veja que coisa maravilhosa. Nunca aconteceu um impacto tão grande na inauguração de um templo como aconteceu naquela época ali em Jerusalém, Israel. Baruch Hashem. E isso
não foi fácil entender, porque eu sou de uma cultura, e a cultura da Bíblia, ela, às vezes, a gente tem conflito com ela, porque nós acreditamos, nós somos brasileiros, e brasileiro tem a nossa cultura, a cultura aqui do nosso Pará é diferente da cultura do Sul. Então, imagine a cultura de outro país para a gente praticar no lugar onde não tem judeu. Na nossa cidade, Marabá, até hoje, só tem os judeus que vêm de Israel com frigorífico e depois vão embora, depois de 6 meses. Mas não tem aqui uma família judia, tal, quem nos ensinasse. Por isso nós fomos para Belém, lá com o Rabino Moshe Mescani, fomos várias vezes para poder ter essa graça de poder estudar com um grande mestre, que é o Moshe Mescani, né? O Rabino Moshe Mescani. Então, meu amigo, minha amiga, aí é a história de Salomão, mas nós temos muita coisa para contar de Salomão. Todos os domingos a gente vai falar um pouco da força espiritual que está dentro de você. Tudo está dentro de você. Tudo que você quer está dentro de você. Chame a existência aquilo que não existe. Isso é chamado de fé. Estamos chegando ao final do programa, queremos agradecer a sua audiência. Compartilhe, dê um like, mande pelo WhatsApp esse programa para os seus amigos do WhatsApp, para os grupos, envie para os grupos. Há muita pessoa interessada em aprender Kabbalah. Estados Unidos, que é um país elevado, do primeiro mundo, a Kabbalah, essa Kabbalah que você vê aqui, se você pegar a Madonna e colocar na frente desse quadro, ela vai decifrar isso tudo. Ela não é judia, ela não faz parte do povo judeu, porque a Kabbalah, ela é uma ciência, um conhecimento, mas que é tirado das páginas da Bíblia original, que é o hebraico, onde as caracteres numeradas, para que a gente possa fazer a numerologia. Então é isso, meu amigo, você aí que está assistindo o programa nessa manhã maravilhosa, deve ter aprendido muita coisa, deve também ter estranhado, porque eu não aceitava de maneira alguma que Deus, na sua essência, no seu poder, permitisse que os demônios construíssem o primeiro templo em Israel. Mas tudo são um projeto de Deus, como ele diz, todas as coisas são minhas. Quem sou eu para questionar contra o não nascido? Não tem como questionar. A gente quer procurar entender esse Deus, mas não é fácil entender Deus. Então esse é o programa Nossa Terra, no domingo, Café com o Rabino. Você tomando café na sua casa e eu tomando aqui a minha limonada de vinagre de maçã. Isso é tudo para o seu crescimento espiritual. Mas estude na internet. A internet é uma ferramenta que vai te dar alongamento para entender muitas coisas que você não entende. Então a internet me ajudou muito. Hoje eu estudo 3 anos em Israel pela internet, na Academia de Moisés. Já estou indicando. Eu indico tanta gente para entrar para a academia, para estudar, porque essas coisas nós devemos aprender, porque esse mundo é nosso, Deus deu para nós. Tudo que tem aqui nesse mundo foi Deus que fez e deu para nós. Então, tenha uma semana super abençoada, você e sua família. Um abraço ao Luiz Rosa, pastor Luiz Rosa, lá na cidade de Anápolis, ao pastor Kleber, e todos os pastores ali da Peniel, que é o Centro de Recuperação aí, dos viciados em álcool, drogas, essas coisas. O pastor Arnaldo é um guerreiro mesmo. Eu assisti o trabalho dele desde o princípio aí, em Anápolis, numa Kombi velha. A gente olhava assim para baixo assim, do assoalho, a gente via a estrada passando. E esse homem aí cresceu. Hoje ele e a família dele tem um vasto trabalho prestado aí na cidade de Anápolis, no Goiás e em outros lugares, Mas também eu quero mandar um abraço ao Dr. Brito, que é advogado, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Um abraço para o Saulo, em
Goiânia, ligado com a gente, todos os dias ele e a família dele ligado aí com a gente, o programa. Saulo é de Marabá, né? Marabaense, mas já mora em Goiânia há bastante tempo, tem família, tem filhos. Um abraço para você, Saulo, e é músico ele, né? Um abraço também para o Paulo Roberto, encerrando aqui falando. Paulo Roberto, ele tem um canal na web aí, tem um programa policial aí, muito bem assistido, né? Uma grande audiência. Também tem Jorge Beres deixou Marabá, veio também por aqui. Mas foi um profissional de, eu acho, mais de 30 anos. Ele começou pelo esporte, foi fazendo jornalismo e fez um trabalho muito grande. Todos nós da nossa região homenageamos ao Jorge Beres. Ao Domingos César, né, que é também um batalhador, teve aqui, trabalhou muito tempo com a gente, ele era dono do jornal e eu escrevia o jornal e entregava o jornal quando chegava, o Jornal de Jacundá. Então é isso, um abraço aí, Domingos César. Qualquer dia eu vou lá no rancho, lá no teu rancho, viu? Lá em Imperatriz, lá no rancho do Tocantins, né? Ali no rancho, vamos pegar uns peixes ali. Eu não sei se dá você jogar tarrafa, mas eu jogo sentado. Jogo tarrafa debaixo de moita. Mas é interessante, gente, a gente estar leve, porque nós podemos expressar alguma coisa que a gente estava sentindo no coração, que desejava, para que as pessoas pudessem abrir uma luz, uma estrela na cabeça e dizer: eu quero aprender a cabalar, eu quero saber do mundo espiritual, eu quero lutar contra essas forças energéticas, que perturba a mente do ser humano. Eu quero lutar contra o vício, eu quero lutar contra o fracasso, eu quero que minha família seja uma bênção. A Cabalá te leva a isso. Então, Madonna, como eu estava falando, ela faz parte de estudo de Cabalá dentro dos Estados Unidos. Não só ela, mas a maioria dos empresários lá dos Estados Unidos, todos eles praticam o Cabalá, porque é independente de religião. Mas vamos agora encerrar o programa, é 8 horas de domingo. Você pode continuar assistindo esse programa nas 5 plataformas aí da internet, a qualquer momento, a qualquer dia, você pode assistir esse programa. Amanhã a gente volta com o programa Nossa Terra, dentro do normal, já na nova Paraxá, que é a lição da semana que vem, né? Começou hoje. O primeiro dia da semana, então amanhã a gente começa já aí no segundo dia já dentro da Paraxá, a nova Paraxá, né? Que é a lição diária ou semanal. Fique na paz, shalom, shalom, Adonai, shalom, shalom. Eu quero encerrar, mas a internet aqui tem hora que ela some.